Bem, meu nome é Jaime Vieira de Souza Filho. Marcelo Vieira Monteiro. Tadeu dos Santos, 40 anos, 22 anos de artes. Eu me chamo Alex Molina, né? Eu trabalho com a arte já faz uns 10 a 11 anos, mais ou menos. Eu comecei a ter esse interesse pela poesia quando aqui na universidade o professor Leônidas Querupim Avelino, que era professor de literaturas comparadas, ele estudou em Harvard, nos Estados Unidos, e era PhD em literatura comparada, e ele dava aula para mim. E numa das questões da prova dele foi que nós deveríamos escrever um poema, valendo 2 pontos essa última questão. No início os alunos chiaram um pouco, porque ninguém sabia nada disso, mas aí eu escrevi um poema que na verdade não foi criado na hora, eu já havia escrito alguns em casa, assim, e só lembrei do assunto e transpus para a prova. E quando ele foi entregar as provas, ele queria falar comigo. E eu até fiquei meio assustado, falei, agora eu vou levar um escracho aí. Não, pelo contrário, ele queria saber se havia outros poemas parecidos com aquele. O meu relacionamento com a arte, ele começou... geralmente é o tradicional, né? Começou desde quando eu era pequeno mesmo, né? Assim, mas trabalhar mesmo com ela, assim, me dar bem mesmo com a arte em si, foi de uns 11 anos para cá, assim, né? Mas eu sempre esteve presente, tanto na escola quanto, né? Trabalhei como cartunista uma época também, quando eu era mais novo e tal. Esse tipo de coisa, né? Eu trabalho com escultura, né? Desde que eu me lembro, assim, há mais ou menos, desde meus 10 anos de idade, assim, eu já tinha um certo desejo ali pela arte, sabe? Só que isso aí veio aflorando aos poucos, né? E agora que eu vivo da arte mesmo há uns 8 anos, assim. Comecei com desenho, depois fui para pintura e hoje eu sou escultor. Então, eu trabalho com técnicas mistas, mas eu vejo no objeto, né, a importância da escultura, da forma, do relevo, né? Olha, meu estilo, eu tenho vários nomes, né? Cada um chama de uma coisa, mas eu defino como arte psicodélica, né? Então, mas na Europa tem algo parecido que eles estão chamando hoje de drawing, né? É um procedimento meio diferenciado lá. Então, mais ou menos isso aí. Eu mexo com... uma vez um amigo meu chamou minha arte de psicossomática, né? Que ela... Você olha e faz você pensar em algo, você fica procurando, que eu mexo bastante detalhes, né? Então faz o seu cérebro funcionar. E cada pessoa que vê o mesmo quadro, cada pessoa vê de um jeito diferente e tem uma sensação diferente, né? Minha linha de pesquisa, assim, de trabalho é o contexto da cultura popular. Me preocupo bastante com a cultura popular, a identidade. Vejo que ela é pouco explorada e ela é muito rica, né? Ela é muito rica e você pode transitar por vários temas, né? Que ela te possibilita, né? E ela sendo como contexto a arte contemporânea, que dá essa liberdade de você transitar por vários caminhos, né? Sou autodidata. Só
Sou, né, exatamente isso aí, autodidata. Eu nunca fiz nenhum curso de escultura, nada, né? Hoje mesmo assim eu ensino, dou aula, mas o método que eu utilizo para dar aula ele partiu de um experimento meu, é lógico, né, que isso aí depois de um tempo, porque até então era mais um desejo espontâneo de ir lá, de expressar, de criar, de dar vida para as coisas, sabe? E então essa pegada, eu vou pôr dessa forma, essa pegada mais para esse lado mais teórico, mais intelectualizado, isso é muito recente, assim. E por minha conta eu fui pesquisando, procurando, traduzindo, e quando eu fui perceber, eu já estava entendendo o que o John Lennon cantava, e tornei-me ídolo dele, assim, um seguidor mesmo. E daí eu acho que esse lirismo que eu tenho na minha poesia, eu devo a ele, quer dizer, nessa tentativa de descobrir os sentimentos do Lennon, eu também me envolvi. Olha, eu estudei bastante, que me ajudou também, né, nesse desenvolvimento desse tipo de arte, culturas diferentes, né, a cultura hindu, o budismo, eu também estudei bastante metafísica, o lance da psicologia, né, parapsicologia, todas essas coisas que envolvem tanto a psicologia quanto o interior, né, da pessoa, do ser humano, né, e tal. E aí a minha arte eu procuro transmitir alguma coisa com ela, então cada pessoa que vê, sente uma coisa, não só vê quanto sente também, né. Ele transmite uma coisa, por isso que eu digo que é psicossomático, né? A pessoa, além de ver alguma coisa, ela transmite também, a arte transmite alguma coisa para ela sente alguma coisa, né? Desde quando eu comecei, a minha parada mesmo, né, as coisas que sempre me chamou a atenção foi a arte mais tribal, né? Era arte tribal e uma inspiração muito grande são os moais da Ilha de Páscoa, no Chile, com todo aquele mistério, aqueles moais imensos, assim, sabe? Aquilo lá, realmente, assim, aquela coisa bruta, gigantesca, de 90 toneladas ali, né? Ou melhor, né? Mais ou menos 20 metros e 90 toneladas, sabe? Eu nunca fui lá, mas já vi vídeos, né? Tem revistas, imagens, sabe? Eu olhava aquilo assim e começava a reproduzir ali no giz, em miniaturas ali, e ficava 6, 7 horas lá praticando, desenvolvendo. De repente chegava no finalzinho, o giz quebrava, né? Ou 6 horas de serviço quebrado. Pegava o giz, deixava de lado e começava tudo de novo, sabe? Então esse foi um processo assim, onde eu ia me apropriando da imagem dessas peças e ao mesmo tempo eu ia praticando e ia desenvolvendo a técnica, né? A função da arte, ela é se impor, né? Ela tem que chamar atenção, não para a estética do belo, o que é belo, né? Ela tem que ser contextualizar, chamar atenção, fazer a pessoa pensar, né? Trazer para a reflexão. Então a arte tem que incomodar nesse sentido. Então, as imagens, né, hoje eu percebo assim que realmente talvez não era o meu desejo ir lá e reproduzir exatamente da forma como estava ali. Mas eu acho que eu olhava aquilo para compreender a forma e tentar criar uma outra forma em cima do que eu via, né? Agora hoje o processo criativo assim, né, através de algumas encomendas e outras coisas que eu faço, às vezes parte da espontaneidade, né? Mas depois de você estudar, depois de você entrar nessa parte social, porque realmente eu acho que a arte, né, não só, mas também funciona como um veículo de transformação social, sim. E, né, essa discussão assim, ela é muito polêmica, sabe? Ela é muito polêmica, né? Não gosto dessa ideia meio que parnasiana, né? Dessa arte pela arte, foda-se isso aí. O belo pelo belo mesmo.
é curto, é como uma lâmina fina. Quando vê, a vítima já é atingida e nem sente quando vê, já está sangrando, o poema já penetrou nela. Eu, particularmente, comecei também, eu tenho várias razões por ter começado, né? Porque eu acho que já nasceu em mim esse lance de fazer arte e tal, minha mãe já fazia, já. Mas eu comecei, assim, me aprofundar mesmo, tipo uma autoterapia, né? E aí você começa a desenvolver isso e aí quando você vê, você já está nesse mundo já, né? Fazer primeiro para mim, né? Desenvolver uma terapia para mim mesmo, né? Quando eu vi, meus quadros estavam sendo usados como terapia para outras pessoas também, né? Que o artista sem uma causa, né? Talvez a arte dele não precise de ter uma causa, mas ele deve ter uma causa, né? Que seja com a educação, que seja com as pessoas, que seja com o conjunto de moradias, que seja com os catadores, que seja com os quilombolas, que seja com qualquer outra instituição, se é que se pode estar chamando isso aí de instituição, de sociedade, compromisso com a sociedade, de ir lá perceber, construir, dizer, olha, alguma coisa não está legal, galera, né? Porque quando tudo estiver certinho, legal, quando as pessoas tiverem oportunidade de vida, daí não tem mais necessidade disso aqui. Aí a arte não precisa mais, porque aí o ser humano já compreendeu os seus sentimentos, né? Eu lembro quando a primeira entrevista que eu fiz, tive a oportunidade, assim, pela mídia, eu falei que a arte é como se fosse uma namorada, né? Você tem que tratar bem, cuidar, né? É o seu amor, vamos dizer assim. Você tem que cuidar com carinho, senão ela vai embora. E eu acho que é isso. O artista, ele utiliza da habilidade, né, que ele tem. E quando ele não exercita, quando ele não coloca isso em prática, enferruja, acaba, né? Eu tenho uma opinião sobre a arte, só que essa é uma opinião que eu tenho, ela é meio própria minha, mas um negócio interno meu, né? Que eu vejo a arte como, a minha, pelo menos a psicodélica, né, que eu faço, eu vejo como se fosse magia, entendeu? Uma vez um amigo meu disse que a magia é o seguinte, quando você faz um determinado ato e faz com que a pessoa ou qualquer outra coisa, mas principalmente a pessoa, faça alguma coisa porque você fez aquele ato, entendeu? E meus quadros psicodélicos, eles transmitem um tipo de emoção, né? Porque eles são psicossomáticos, a pessoa ela vê, aí cada um sente uma coisa, mas geralmente sentem o que eu embuti ali, né? Mais ou menos. Então eu gosto de ver como se fosse também uma magia, um troço assim, né? Eu gosto muito de ver como se, desse lado, né? Essa visão, né? Mais esotérica do negócio. A arte, ela tem uma força que transcende e diferencia. Por exemplo, por que se destacam alguns poetas e outros não? Alguns, quando mergulham a mão no poço fecundo das palavras, trazem para a superfície os adjetivos mais certos para se criar um belo poema. Outros podem até trazer alguns adjetivos à superfície, mas sem ter muito cuidado, o adjetivo, quando não dá vida, ele mata. Eu penso assim que a função, né, da mídia é estar divulgando a arte, né? E assim, abrir espaço para que outros artistas também se expressem, porque Maringá tem aquela coisa de selecionar alguns artistas, né? Vamos dizer assim, tem a elite do artista, que são, vamos dizer assim, são 10, e tem os artistas que são marginais, que é aqueles que não aparecem, né? Que produzem recurso, não utiliza de lei, não utiliza dos mecanismos, né? institucional, vamos dizer assim, para ele estar
produzindo. Ele produz porque ele gosta, porque ele quer, é a vida dele, né? Olha, o desenvolvimento da arte em Maringá, ele tá passando agora por ele tá passando por um período diferente. Ele tá meio, até um tempo, estava meio underground, né? O pessoal estava meio baixo, assim, cada um, né? Inclusive tinha até artistas amigos aí que até reclamaram, né, e tal, sobre o negócio, mas agora está passando por um período legal, né? Até uma amiga minha, há muito tempo atrás, ela falou que é por causa da era de Aquário, mas cada um acredita no que quer, né? Não é o caso agora, mas eu acredito que está passando agora por uma fase legal. Não é todos os segmentos, né? Mas eu notei que o segmento artístico está começando a seguir o pessoal está fazendo bastante evento cultural agora. Maringá é uma cidade que tem aí praticamente uns 60 anos, sabe? Então é tudo muito recente, né? Tudo muito recente, breve de estilo, breve de... né? Não enquanto aos artistas, sabe? Tem artistas aqui com personalidade, né? Com personalidade muito clara, sabe? Tem pessoas que têm uma clareza muito grande, mas eu falo assim que é uma arte que, no geral, as pessoas ainda estão pegando o que vem da Europa, ainda estão pegando o que vem dos Estados Unidos, estão pegando o que uma revista Bravo, que essas grandes mídias colocam, as pessoas estão pegando esse tipo de coisa e estão reproduzindo, sabe? E aí então você vê que essa arte com A maiúsculo, muitas vezes ela não tem esse compromisso. E muitos artistas, como estão querendo ascender socialmente também, né, porque isso é do ser humano, as pessoas também querem, né, o artista ele não bebe, não come, é por osmose, ele tem que ganhar dinheiro, né? Mas a poesia, quando eu tenho a oportunidade, eu digo, ela não vai encher seus bolsos mesmo, isso não vai. Mas eu sempre tenho dito que a poesia brasileira dá aos seus poetas apenas sonhos e ilusões, mas ela dá uma coisa ao homem que ele nunca teve, que são asas para acompanhar esses sonhos. A poesia já me botou dentro de avião, a poesia me deu um auditório aqui no Alvorada, construído pelo Estado, no Colégio Unidade Polo, em vida, o que é muito difícil. Então ficou lá, auditório, professor e poeta Jaime Vieira, o que é muito difícil. A poesia me fez conhecer outros grandes estrelas, né, desse firmamento, tipo Helena Collodi, Paulo Leminski, né? Recentemente aí eu tive embora ele não escreva poesia, mas a gente já tinha amizade antes, Lígia Fagundes Telles, o Inácio Loyola de Brandão, o próprio Assagés de Ataíde. Eu tenho alguns elogios do Sarney, suspeito, é claro, mas ele é também um poeta, além de ex-presidente do Brasil, é uma pessoa importante, também tem um certo conhecimento. Agora, não se espera viver de poesia, da poesia pela poesia. A não ser que seja uma vida simples, assim, muito simples mesmo, de hippie, né? Assim, de indo para os bares e essa coisa, que eu já vi gente viver assim. Eu acho que a arte, você tem que respirar ela. Para mim é paz de espírito. O meu compromisso é social, extremamente social. A arte, ela não pede licença, ela arrebenta a porta.